Olá, amados, a paz de Arruxa. Então vamos aqui, estou aqui avaliando outra pregação, né? Entrei agora aqui do Lucínio, né? Da Igreja Batista da Lagoinha, e com o título Levantando Campeões Caídos. Então vamos lá? Para a segunda mensagem dele. Né? E eu vou avaliar outras pregações, tá certo, amados? Aí. Assim. Tá. Então, vamos lá, ó. Levantando campeões caídos, tá? Vou aqui dar o meu dislike, né? Publicado em 27 de junho de 2016, tá? É o site dele mesmo, PR Lucinho, tá certo? Assista o novo vídeo, Deus me livre, mas quem me dera. Tá, mas vamos nessa aqui, vamos ver o que é esse levantando campeões caídos que ele tá falando aqui, tá certo? Então vamos lá. Em Juízes capítulo 16, não vai ter gritinho não? Vocês estão fracos demais. Pastor André Valadão fez de tudo para estar aqui hoje, tudo. Mas eu entendo bem a vida dele, porque eu sou refém de trânsito, eu sou refém de avião, e hoje ele estava na cidade maravilhosa e tentou pegar o voo para cá, só que o trânsito da cidade do Rio de Janeiro falou assim, hoje não. E ele ficou preso lá e não pôde vir. Olha o símbolo, e olha o símbolo aqui também atrás, né? Do fé. Ligou, e vocês têm que orar realmente por nós. Ele ama estar aqui no culto, vocês sabem, o culto tem 13 já para 14 anos, acho que esse mês completa 14 anos que o culto existe, mas tem vezes que não dá, tem vezes que a gente realmente tem que deixar de lado para poder obedecer aquilo que a natureza, que a circunstância nos impõe. Vamos ler então Juízes 16, a partir do verso de número 16. Juízes 16. Vamos ler o verso 15. Essa é a história é o diálogo de uma esposa, de uma mulher com o seu marido aí, né? Olha aí o que diz. Juízes 16, verso 15. Então disse Dalila a Sansão: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Olha aí bem, a conversa é a mesma desde antigamente. Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força, importunando-o o tempo todo. Olha aí, ó, definiu o casamento em 4 palavras. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia. Jesus amado, ficando ele a ponto de morrer. Pronto, definição de casamento. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça. Veja aqui, sol. Realmente, amados, as pessoas às vezes olham e falam assim, não, isso aqui é apenas uma coincidência. Mas não é não. Isso aqui é o Deus que eles adoram, que é o Deus Sol. Que todos adoram nesses templos. Inclusive tem um profeta, né, que a gente já até leu, né, sobre um profeta que ele estava, acho que é o Ezequiel, deixa eu ver aqui onde é que está escrito aqui. Estavam olhando para o Oriente, para acho que é o Ocidente, e adorando o Sol. O Sol, Bíblia. A gente já leu. Ezequiel 8,16. Sim, esse aqui mesmo, Ezequiel 8,16. Olha aqui. Olha, vamos aqui para a gente ver, ó. Ele me disse, filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada um
no santuário de sua própria imagem esculpida, eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor. Lá vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. Que é Tamuz? Filho de Semiramis, e de Nimrod, que na verdade não era filho de Nimrod. Nimrod foi marido de Semiramis e filho, né? Que Semiramis casou com Cuxi, e Cuxi foi pai de Nimrod. Cuxi foi morto, parece que pelo tio dele, escortejado, e Nimrod, ele casou com a própria mãe Semiramis. Só que ele também foi morto. E aí, Semiramis, ela traiu o filho, o marido, né, com certeza. E aí o que ela disse? Ela disse que o Nimrod é o sol, é o deus sol, e que ela engravidou de Nimrod, que é o deus sol. Tá? Foi a mentira tiravada que ela contou. E aí nisso nasceu Tamuz, tá? E Tamuz também foi morto, e aonde estava o corpo dele nasceu um pinheiro, tá? Que deu origem à árvore de Natal. Ele nasceu dia 25 de dezembro. Então esse deus Tamuz, que é o deus Sol, Nimrod, Semiramis, eles estão adorando a quem? É o Sol e a Lua. A Lua é Semiramis, o Sol é Nimrod e Tamuz, que é o filho do Sol, Nimrod. Então vocês vejam bem, tá? E quando as pessoas celebram o Natal, adoram, fazem aquela festividade toda, meia-noite, aquilo ali tudo é prática pagã, tá? E bota a árvore de Natal, ainda mais com aquela estrela de 5 pontas, que estrela não tem ponta, amados. Aquilo ali é o quê? Terrom, né? E é por isso que eu não comemoro mais Natal. Eu não comemoro, sabe? É assim, o meu marido, ele ainda tá preso no sistema e ele pede para eu fazer alguma coisa. Mas também a gente não faz muita coisa não. Às vezes eu faço assim, um chester, mas eu faço por ele, tá? Porque por mim eu não faria nada. Às vezes eu faço um chester e um salpicão que ele gosta e acabou. E um pudim, alguma coisa assim, sabe? Faço coisas assim, tá? Eu não fico fazendo um monte de comida. Mas ele pede para fazer essas coisas, mas a gente não come meia-noite. A gente come tipo 9 horas da noite, 8 horas da noite, entendeu? É assim. Mas eu ainda faço essas coisas porque ele pede. Porque ele tá preso no sistema. Porque por mim, eu não faria nada. Comeria minha comida normal, do dia a dia, acabou. Sabe? Mas é uma coisa assim que, isso aqui é adoração a Tamuz, não é adoração a Yahushua, quando a pessoa celebra o Natal. Porque Yahushua não nasceu dia 25 de dezembro, tá? E na escritura não tem nem a data que ele nasceu. E nem quanto tempo ele viveu aqui entre nós. Não diz. 33 anos, a gente já viu em outros vídeos que a Bíblia não diz quantos anos ele viveu, que foram 33 anos. Então vocês vejam bem. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será algo corriqueiro para a nação de Judá essas práticas repugnantes? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar ira? E veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Então vocês vejam bem. E até hoje, eles adoram o sol. Aqui. Ah, não, Elisete. Que isso? Isso aqui é simplesmente a luz. Não, imagina, isso aqui... Que isso? Você tá ficando doida? Gente, olha aqui. S. S de quê? De Satã. Satanás. Veja.
Então vamos lá, vamos continuar aqui para ver o que ele vai ler sobre a história de Sansão e Dalila. Pois eu sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as suas 7 tranças do cabelo. E assim ele começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ele chamou Sansão, ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram para gerar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Leia agora comigo, pula lá comigo o verso de número 25. Com o coração cheio de alegria gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia, quando o puseram entre as colunas. Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão... Opa! O templo desabou sobre os líderes. Que interessante. Que líderes são esses? Você vê que ele está falando do templo, Juízes 16, né? Está falando do templo, que Sansão ele foi zombado. Aonde? Ó. Os líderes dos filisteus. Os líderes, vamos ver quem são esses líderes. Verso 5, né? Vamos ver aqui, Juízes 5. Juízes 16, 5. Que com certeza, amados, são líderes religiosos. Estavam no templo. Cadê Juízes? 16. 5, né? Vamos ver aqui que líderes são esses. Mas quando bota líder, é líder religioso. Então os governadores das 5 cidades, os governantes, os príncipes, os filisteus, os régulos dos filisteus. Régulos, nossa. Tá, os líderes aqui que estão falando é mais ou menos governadores. Então vamos ver aqui mais embaixo. Aqui, ó, que ele pulou pro 25, né? Ó. Então os líderes dos filisteus se reuniram, vamos ver aqui. Os líderes dos filisteus, aqui verso 23. Vamos botar aqui 23, 24. Os governadores, os governantes, os príncipes dos filisteus, os príncipes, os régulos dos filisteus. Ó, Sansão faz cair o templo de Dagon. Então vocês vejam que templo, tá? Então vamos lá. O templo que está falando aqui, vocês vejam que templo não é uma coisa legal. Ó. O templo, para que me apoie nelas.
Então vocês vejam que eles estavam se divertindo. Os líderes estão falando aqui governadores, mas amados, mas eu acho que são líderes mesmo religiosos, que adoravam outros deuses, adoravam Dagon, né? Então vocês vejam bem, os líderes dos filisteus estavam presentes. Então vocês vejam que eram líderes religiosos que adoravam outros deuses, tá? E que o templo caiu, né? Que ele apalpou, né? Veja bem, ele disse que morra eu com os filisteus. Então ele empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então vocês vejam bem que o templo sempre foi um lugar de terrom, né? Não é um lugar de água, porque nós somos o templo do Espírito e não um templo físico, né? Então vamos continuar. Matou mais homens do que em toda a sua vida. O título dessa mensagem é Levantando Campeões Caídos. O livro de Juízes é um dos livros mais impressionantes da Bíblia. Eu tive uma matéria unicamente sobre ele no seminário. Juízes fala de um ciclo de pecado. O livro de Juízes é assim: o povo de Deus prosperava, aí quando prosperava, pecava, geralmente com idolatria, e aí Deus mandava um opressor, um exército que prendia o povo de Deus, oprimia, escravizava, e aí logo em seguida o povo ficava alguns anos preso, sofrendo. Logo depois o povo orava e chorava e se arrependia e clamava. Deus mandava um juiz, um libertador que vinha, libertava o povo, aí o povo ficava feliz servindo a Deus um tempo, aí logo depois esse mesmo povo prosperava de novo. E depois que ele prosperava, ele ia para a idolatria, se afastava de Deus, Deus mandava um opressor, logo o povo ficava triste, escravo, o povo pedia a Deus um líder, Deus mandava um juiz, esse juiz libertava o povo. Era assim, é um ciclo. O livro de Juízes todo é assim. E me faz pensar em mim, me faz pensar em nós. Muitas vezes... Aí vocês reparam que ele sempre fala a história do que aconteceu nos livros, né, da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Vocês podem reparar que eles não leem o Novo Testamento. Eles até leem mais assim, versículos isolados, mas quando eles vão falar, é mais história do Antigo Testamento para poder passar nos dias de hoje, para os dias de hoje. É assim que eles fazem. Mas quando é o Novo Testamento, eles leem apenas um versículo isolado para poder enganar o povo. Mas no Antigo Testamento eles já leem mais a história para poder passar a história para os dias de hoje. É sempre assim, podem reparar que é essa a tática deles. A falta da prosperidade na minha vida e na sua, e quando eu falo prosperidade eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando da vida bem sucedida. Muitas vezes a falta dela nada mais é do que uma proteção de Deus para a gente continuar nos caminhos dele, porque ele sabe quem de nós pode e quem de nós não pode crescer. Ele sabe quem de nós tem aquela tendência de subir na vida e dar um tchau para ele, e ele sabe quem de nós ele pode dar o que ele quiser, que vai continuar simples, amando, caminhando e fiel. Olha para quem está do seu lado e fala assim: qual dos dois você é? Então, simples. Porque às vezes... Simples, caminhando aonde? Não caminhando no caminho que é Yahushua, andando no Espírito, mas é caminhando num templo físico, né, no caminho da religião, que é a porta larga, tá? Sendo fiel, como é que é sendo fiel? Não é sendo fiel de você permanecer no Espírito, mas é você sendo fiel, indo no templo físico, dando dízimos e ofertas, tomando a ceia, se batizando, levando pessoas para encher mais o templo físico, tá? Então, vocês vejam bem. Deixa eu fazer uma pergunta sincera aqui. Eu sei que você não seja crente agora não. Responde o você real. Se você tiver que permanecer do jeito que você está pro resto da vida e não prosperar absolutamente mais nada, mas se manter fiel e ir para o céu e Jesus cuidar de você, você toparia? Ou você tem que crescer e tem que romper porque você não admite ficar como você está, ainda que isso custe a sua fé? Qual é a resposta que você daria? Então vocês vejam que
A Escritura fala sobre isso. E Yahushua, ele nunca prometeu nada dessa terra pra gente, tá? Esse não é Yahushua que promete as coisas dessa vida temporal. O que ele disse é que nós não temos que estar ansiosos pelo que havemos de comer ou de vestir, porque o Pai cuida dos lírios do campo, quanto mais ele cuidará de nós. Basta cada dia o seu mal. O que ele disse é que ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Esse é Yahushua. Agora aqui não. Aqui vocês vejam que ele está falando uma coisa que realmente está na Escritura, porque Yahushua nunca prometeu as coisas dessa vida temporal. Tá? E esse é um engano muito, esse é um erro muito grande, amados. Porque as pessoas, elas vão no templo físico buscando para ganhar com Deus, buscando as bênçãos dessa terra. Por quê? Porque esses líderes religiosos que prometem. Olha, se você for fiel no dízimo, na oferta, Deus vai te dar. Deus vai te dar prosperidade. Deus vai te dar bens nessa terra. E aí, quando as pessoas não prosperam, as pessoas botam a culpa em Deus. Mas quando a pessoa começa a ler a Escritura, a pessoa vê que Yahushua não prometeu essas coisas pra gente. O que Yahushua prometeu é a vida eterna. Isso foi o que Yahushua nos prometeu. Mas quem vai dar a vida eterna é aquele que estiver em Yahushua, permanecer nele, andando no Espírito. Então tem que permanecer. Não basta crer somente, mas tem que crer e permanecer no que Yahushua ensinou, andando no Espírito. Certo? Alguém falou a primeira. Mas quem sabe lá na prática, no dia a dia, a gente fala assim: ah, não, eu quero a minha vitória, eu quero a minha bênção. Tem dia que a gente canta, né? Abro mão dos meus sonhos. E no outro dia, restitui, devolve agora o que eu dei. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: isso chama bipolaridade espiritual. Infelizmente não tem nada de espiritual aí, é tudo físico que ele bota para o espiritual, vocês vejam bem. Até agora ele não falou nada, nem na primeira pregação dele ele falou nada do espírito, né, o vencendo os dias maus, nem agora ele está falando nada do espírito, está falando tudo físico. Então vocês vejam bem, eu quero agora o que eu dei, ou seja, dízimos e ofertas. E sendo que Yahushua, ele se deu como dízimo, como oferta por nós. Então vocês vejam bem. Tem remédio tarja preta para isso. É que tem dia que a gente está mais crente mesmo, tem dia que a gente está mais encapetado mesmo, não tem o que falar. Se o grande reformador Martinho Lutero expulsava demônio dele, e eu e você, tem dia que a gente levanta de manhã, gente, eu estou... Vocês vejam que ele sempre fala de outros, agora falou de Martinho Lutero, mas eles em nenhum momento falam de Yahushua. Fala do caráter de Yahushua, como seguir Yahushua, que Yahushua é o caminho, isso eles não falam. Mas eles sempre se baseiam em outros líderes religiosos. Por quê? Porque eles não conhecem Yahushua. Estou disposto a morrer por ti. E tem dia que a gente levanta de manhã, olha no espelho e fala assim: não, pastor Lucinho, eu sou um cristão acima dessas ambiguidades. Eu sou uma pessoa, aleluia. Conversa com a minha mão aqui, ó. Você virou anjo. Se você tiver virado anjo, tudo bem, né? Tem gente que acha que é óleo da unção, que é versículo, que é água do Rio Jordão que tem aqui dentro. Não é, não. O que tem aqui dentro aqui é sangue. Ninguém aqui ainda foi glorificado, todo mundo é gente. E o livro de Juízes narra uma história tão terrível que chega um ponto em Juízes que a história não é do povo desviar, não, é do juiz. O cara que tinha que libertar o povo encapetou. Será que nós estamos vendo uma coisa parecida no nosso Brasil hoje? Ai, Jesus, segura minha boca. Quem tem que cuidar do povo? Era esse homem, Sansão. Eu quero falar um pouco sobre Sansão. Era o juiz, o libertador da época,
que tinha que cuidar do povo de Israel e protegê-lo dos filisteus. Eu quero falar de Sansão baseado no seu cabelo. As 3 fases da vida dele. Sansão cabeludo, fala comigo, Sansão cabeludo. Depois Sansão careca, fala comigo, Sansão careca. E depois Sansão mais ou menos, com aquele cabelinho do Marcos Palmeira de arquinho, né? Mais ou menos. Não tão cabeludo, nem careca, mas de um caráter muito lindo. Primeiro vamos falar então do Sansão cabeludo. Sansão cabeludo nasceu de uma visitação de Deus. É interessante, gente, que história... Vocês vejam, mas é no caráter de Deus. Vamos ver qual caráter que ele vai falar que é de Deus. Histórias de terror muitas vezes começam com Deus. Tudo começa lindo, tudo começa bonito, o casamento começa lindo, a amizade começa linda, o ministério surge. Ai, gente, eu já vi tanta banda surgir. Não, a gente não preocupa com dinheiro. Não, a gente não está nem aí para nada. A gente só quer ganhar vidas para Jesus. E depois o pau come. O pau come! Homens de Deus que nasceram com o coração assim tão simples. E depois a coisa foi virando mecânica. E eles foram se perdendo sem ver. Sem ver. Sansão nasceu, sabe como? O pai e a mãe estavam no campo. E um anjo chegou. E falou assim, o menino que está na barriga aí, ele vai ser nazireu, separado. E eu vou usar esse menino, diz o Senhor, para fazer uma revolução e salvar essa nação. Já imaginou? Eu sou pai, eu e a Patrícia estamos aqui, temos nossos filhos. Já imaginou um anjo te falar uma coisa dessa? Bastava nascer um menino, não precisava de ser salvador de nada, não. Um menino, uma menina. Que coisa linda, é o que eu tenho lá em casa. Ainda mais se for gente especial. É possível, gente, um plano lindo e especial de Deus se transformar numa coisa horrorosa. Diga comigo, não é porque Deus começou alguma coisa. Não, só quem está acordado. Vamos lá, eu sei que tem esse negócio aqui na frente, né? O pessoal que está atrás aí está me vendo? Dá um tchauzinho para mim aqui, quem está aí atrás aí. Isso aqui, gente, é porque nós estamos... Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Na Cabala, na maçonaria, o número 6 é um número muito adorado na maçonaria e na Cabala. O número 6. Então, a gente vê. E o jeito da igreja. Olha aqui, ó. Uma igreja totalmente preta. Muito esquisito, muito esquisito. É um lugar realmente de trevas, né, amados? Colocando ar aqui na igreja e vai ficar muito bom. Já imaginou? Você entrar aqui todo bonito. Você vai poder vir de sobretudo, Léo. Já imaginou? Sobretudo, luva. Sai lá fora, tá igual Cuiabá, mas aqui dentro, 16. Quem quer 16 graus? Quem ama esse número? 16 graus. Eu estava em Belém, era tudo 46. Eu troquei 4 camisas, Lucão, num culto, 4. Né, que eu transpiro igual uma cachoeira. Mas voltando aqui, eu estava falando de Sansão, né? Era Sansão? Então vamos de novo, fala aqui comigo. Não é porque Deus começa alguma coisa que vai terminar do jeito que Ele quer. Você está dizendo o que, Lucinho? Que Deus não tem poder? Não. Eu estou dizendo que você pode pegar o script que Ele te deu e no meio do filme começar a improvisar cenas do seu jeito. Você pode começar a inventar moda. Fala comigo, inventar moda. Inventar moda é falar assim, ó Deus, deixa eu te falar, essa cena não está legal, eu vou fazer do meu jeito. O que era nazireu? Nazireu era uma pessoa separada. João Batista era nazireu. Não podia... Então, amados, eu vou encerrar essa parte, tá certo? Para dar continuidade aqui depois, tá? Deixa eu botar assim, pra gente dar continuidade aqui, tá certo? Então, para vocês verem, né? Até agora você tá falando tudo físico, nada no espírito. Até agora eu não vi nada ele falando no espírito, tá, amados? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos, acione o sininho para receber notificações. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.